Inspirar e transformar pessoas a partir da educação. A nossa convidada tem feito isso ao longo de mais de 30 anos com jovens e crianças da periferia, crianças que viviam sob o risco de morte ou de ficarem sem estudos. Você não pode perder esse papo inspirador e super transformador que a gente tem neste episódio do Ponto de Fala. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes de começar mais um papo transformador, eu peço que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho, não custa nada, não dói nada e ajuda muito a gente aqui do Ponto de Fala a continuar esse barulhinho gostoso pela internet, levando muita inspiração, muitas conversas transformadoras. Hoje, o nosso papo aqui é ultra especial. Vocês sabem que o Ponto de Fala sempre gosta de conversar com pessoas que inspiram, que transformam. E hoje eu não podia estar em melhor companhia, senão com a tia Dag, a Dagmar Riviere. Ela que foi a fundadora da Casa do Zezinho e tem muita história de transformação para contar para a gente. Tia Dag, muito prazer. Não, o prazer é meu, uma alegria é minha. Que bom te receber aqui. Você, se eu pudesse, de repente, ter que explicar o que é o ponto de fala com o entrevistado, seria você, porque aqui a gente gosta de pessoas que inspiram e transformam. E você tem feito isso ao longo dos anos, né? Sim. Para quem ainda não ouviu um pouco da sua história, começa contando pra gente sua trajetória, né? Começou como uma educadora, fazendo pedagogia, como tanta gente faz, mas aí como que virou a chavinha, digamos assim? Na verdade, eu não comecei com a pedagogia, eu comecei com 14 anos. Tá. Né? E eu ia para favela, era a favela do Buraco Quente, lá no aeroporto. Tá. Perto de Congonhas? Isso, era lá. Dando aula de alfabetização. Porque aquelas crianças e jovens... 14 anos? Com 14 anos, comecei com 14. Depois eu fui para outra favela que chama Balança Saia. E depois eu fui na terceira favela que chama Tomba Homem. Elas já não existem mais. Inclusive, essas 3 favelas viraram um currículo para o pessoal do Capão, que eu era uma pessoa forte, corajosa e honesta, porque eu trabalhei nessas 3 favelas. É incrível, virou currículo. Tinha currículo. Né? Já tinha currículo, não, então ninguém mexia com a tia Dag. Uhum. Mas assim, eu fiz a pedagogia, mas eu fui trabalhar e eu era mandada embora no 3º mês, como coordenadora pedagógica. O que você aprontava, tia Dag? Imagina anos 70, né? Ditadura, sim, tá? E uma coordenadora em cima da mesa, né? De pé, chamando os alunos para, né, incentivar. Eu sempre tive isso comigo, né? A inovação toda hora, né? Aí era mandada embora, né? E assim foi em 3. Aí uma hora eu falei, quer saber? Eu não vou mais procurar escola para dar aula, eu vou dar aula na minha casa. E as escolas sabiam que, como uma psicopedagoga, eu funcionava. Entendi. Então, mandavam as crianças e os jovens lá para a minha casa. Só que assim, eu gosto muito de diversidade, sempre gostei. Então, assim, vinha filhos de exilados políticos, chileno, argentino, gente do Muro de Berlim, favelados, que era da favela do Fedon, que é né, próximo. E aí, os que as escolas mandavam, que tinham seus problemas. Então, assim, eu colocava 60 numa mesa só, porque você faz, quando você trabalha com psicopedagogia, é 1 a 1. Sim. Mas eu sou muito intensa, sabe? Eu acho que eu massacro se eu tiver um só, né? E aí, cada um era um problema, ou era comportamental, ou era matemática, ou era o português, não me interessava, né? E fui juntando aquela molecada toda na minha casa, 60, punha ali, né? Não, muito legal, eu acho bom, né? Porque te desafia, né? Você a trabalhar com todo tipo de ser humano. E qual a idade deles, em média? Mais ou menos a média era 12 anos, 13 anos. Tá. Então, ainda adolescência, né? Tudo. Tem até uma historinha doida. Veio um pai alemão, enorme, com um filho e uma galinha na coleira. Não, pode ir lá na tia Dag. Vai na tia Dag. E aí ele chegou, meu filho precisa ter aula, porque a escola não admite mais ele, porque ele só vai na escola se levar a galinha
Então, eu falei, não, pode entrar. Vaga. Ele ficou me olhando, né? Era, mas entra, não tem problema. Quando ele sentou na mesa lá com a tropa, falei, bom, mesmo direito que você tem de pôr a sua galinha aqui, eu também tenho o direito de pegar meu animal de estimação, tudo bem? Claro, pode ir lá pegar, só que nunca ele ia pensar o que era aquilo, né? Eu tinha um sapo-boi no quintal. Tá de brincadeira. Não tô. Peguei o sapo-boi, botei em cima da mesa, falei, esse aqui é o Manuel, né? Esse aqui é o Felipe, Manuel, e ele assina o sapo-boi. Tira o sapo, tira a galinha. A gente põe lá atrás. Como eu e ele. Feito. Né? Quando o pai chegou, viu ele sem a galinha, o que aconteceu? Eu falei, não, pergunta para ele. A tia Dag tem esse negócio que direitos iguais e o bicho dela é um sapo. Genial. Falei, o pai deve ter ficado assim, meu Deus, deixa o meu filho aqui ou não. Mas eu fui indo com o processo, né? E acabei descobrindo o porquê da galinha. A mãe, numa feira, comprou um pintinho. Aí cresceu. Tá. E eles 2 filhos, saiu com o pai para uma fazenda que eles tinham, né? E a mãe ficou em casa. Quando eles voltaram, a mãe estava morta, ela se matou. Então, era a única coisa humana para ele, era a galinha. Então, era só entender isso, né? Não, eu tenho histórias que ninguém acredita, né? Sim. Mas a escola não queria saber disso. Porque se eu estivesse na escola, entrava a galinha, põe lá no quintal, não tem problema, né? Mas vai descobrir. A pessoa nem pergunta, né? Não, ninguém pergunta, ninguém quer ouvir. Esse é o problema. Nenhuma escola quer ouvir, nenhum mais velho quer ouvir, mas ali tem histórias. Pra escola era o maluco da galinha só. Era o maluco da galinha e não ia entrar, ponto. Ele ficou comigo, ficou bem, ele, a galinha, o Manuel e tal, ficamos tudo bem. Aí o que acontece? Em 72, 73, olha, eu sou jurássica, né? Certo? Não fala assim. É verdade. Eu tô super ligada. Surgiu na favela a televisão. Tá. Como é que surgiu a televisão? O Médici inventou o crediário. Tá. E aí todo mundo pôde comprar televisão. E aí quando começa a ver televisão, eu também quero o que está passando. Eu também quero aquilo. E aí eles começaram, também 12, 13 anos, a assaltar no entorno da favela. Aí surgiu o quê? O Esquadrão da Morte e os Pés de Pato. Tá. Colocavam o nome desses jovens num poste e assim, se não sair em 7 dias, ou vai virar paraplégico ou Meu morre. Deus. E eu tinha alguns que estavam na lista. E aí catei, fui procurar lugar em São Paulo para esconder. Não, Deus me livre. Os policiais vêm aqui, abrem a porta, pegam, não. E aí foi só não. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou levar para minha casa. E levei. Lá para minha casa. Ninguém foi procurar nada, né? Porque eu era conhecido como a tia Dag, a louca da educação, não sei o quê. A louca da educação? É, a louca da educação. E aí eles foram para lá, e aí outros começaram a chegar da favela, me esconde e tal. Aí falei pro meu marido, né? Meu marido é jornalista, filósofo, artista plástico. Falei, cara, a gente precisa procurar uma casa maior. Porque tem muita criança aqui dentro, né? Acho que estavam uns 15, Nossa, mais ou menos. Dag. Eu tenho um filho só. Tá. E a gente foi lá para o campo de fora, comprou a casa, e aí eu falei para ele, eu não vou morar aqui não. Eu vou começar meu projeto de educação para crianças de vulnerabilidade, crianças que estão desassistidas, eu vou começar meu projeto. Ele falou, tá bom, né? E aí, porque ele foi exilado político, então também tinha tem a cabeça já aberta, né? Preparada para isso. Né? Mas comigo, então, é que o negócio abriu de vez. Tem que abrir de vez. Bom, enfim, a gente começou, chamei minhas amigas da USP, do tempo dos anos 70, que a gente queria mudar o Brasil. Sim. E aí eu falei, vamos mudar por educação. E aí começamos na casa do Zezinho, eram 5 mulheres. E cada dia uma dava aula, né? Aí eu fazia bingo, fazia
para arrumar dinheiro, porque ninguém era milionário, para estar mantendo ali. E fui pesquisar na favela do Parque Santo Antônio, que é a primeira, está perto da gente, lá no Ângela, Vaz de Lima, Comercial, tal. O que aquela gente queria? O que eles esperavam da gente? E coisa mais maluca, eles pediram alguns, né? Uma turma, nós fizemos bastante pesquisa. Padaria, para formar em padaria. Datilografia, estou falando que eu sou jurássica, ainda tinha. Nessa época, era a época. Jovens, pesquisem aí no Google máquina de datilografia. Isso. Vocês vão ver que barato, tá? Não é um computador. Não. Né? Só o teclado é um pouco parecido. Alfabetização. E eu comecei a observar as avós na favela fazendo bichinho com o barro da favela. Que nem o mestre Vitalino, não sei o que. Eu falei, vou dar cerâmica. E vou, porque a cerâmica auxilia muito na área pedagógica. Muito. Te tira do vertical, do horizontal, que está todo mundo, né? iPhone, tablet, e passa para 3 dimensões. É verdade. Né? Então eu falei, não, vou entrar nessa. Fui procurar em São Paulo uma escola de cerâmica brasileira, eu não achei. Nada, né? Nada. Nem Marajoara, nem Cadividel, nada. Aí fui na japonesa lá, fiquei 6 meses, aprendi, falei, já sei, vamos embora, pronto. E eu estou dando aula de cerâmica, que era a minha praia, e aí um menino fala assim para mim, e eu fui toda chique, né? Torno japonês, ferramenta japonesa, toda me achando o máximo. O menino virou para mim e falou assim, minha avó faz isso com casca de coco. Falei, vai buscar sua avó. Ela veio, já estava lá o coco, a panela, que ela pediu. Olha, cara, eu não sabia onde enfiar a cara. Porque ela em 10 minutos fez um pote. Um coco? Ela quebrou o coco e Rapaz. virou ferramenta. Porque ela chegou, tirou tudo que eu tinha lá. Aí, falei... Como assim, né? Pedagoga, que raio de pedagoga que eu sou. Aí eu falei para ela, olha, eu vou contratar você como a primeira educadora da Casa Zezinho, registrada e tal. Aí ela falou, não posso. Eu falei, não, por quê? Né? Eu vou pagar bem, né, tal. Não posso. Eu sou analfabeta. Falei, fácil. Eu sou analfabeta em casca de coco. Você é em letras. A gente troca. Pronto. E pronto, né? E ela ficou bons anos lá, depois voltou para a cidade dela, acho que Craton. Tinham abandonado um sítio por causa da seca, com técnicas japonesas, técnicas Cadividel. E até hoje eu recebo fotos. O menino que me falou, minha avó faz isso, o cara com a moto, a família inteira vivendo de cerâmica no Crato. Que sensacional. Isso é maravilhoso, porque é essa a ideia da Casa Zezinho. Né? É te dar possibilidades de você, sonha, vai em frente. Seguir, né? Seguir em frente. E também admitir que você não sabe. Porque eu poderia falar, casca de coco. Não, achei ótimo. Eu falei, não, vamos embora. Né? E assim começou. Então, toda a vivência que eu tive com aquelas crianças, aqueles jovens, chilenos, argentinos, brasileiros, eu fui ajuntando e fui escrevendo a pedagogia do arco-íris, que é a pedagogia da Casa Zezinho. Né? E o que é muito legal que cada sala tem um nome de uma cor do arco-íris. Então, verde, sala matas, azul, sala rios. Cada espaço... Cada espaço é uma disciplina. É uma cor do arco-íris. Tá. Né? Então, eles... lá, o que mais eles querem é chegar no vermelho do arco-íris, que é a sala coração, que aí eles têm outros direitos, que eles falam mesmo, né? Eu falo, tem que chegar na coração para ter isso, né? Então, o que eles mais querem é chegar na coração para poder participar de todos os eventos que esses jovens mais velhos, 18, 21 anos, participam, né? Então, aí ficou a pedagogia do arco-íris, né? Aí... O arco-íris está no símbolo da casa do Zezinho. Sim. E eu coloquei arco-íris antes de usarem o arco-íris para outra coisa. Sim. Né? Para o símbolo LGBT, que ia mais, né? Eu já tinha o arco-íris. E você sabe que ainda teve várias... Não, você tem que tirar o arco-íris. Eu falei que eu tenho que tirar o quê, cara? Vamos se catar, né? Porque para brigar tem bastante também, mas eu sou boa de briga. Sou.
Eu não tenho dúvida. Porque para lidar com... Bom, você começou tendo que lidar com grupos de extermínio. E nesse movimento que você fez de mudar de casa, todo mundo foi em segurança, então? Teve algum tipo de perseguição? Não. Nada? Nada. Olha só. E nem desde que eu tô lá há quase 30 anos. Sim. Né? Que eu aprendi com a favela a fazer puxadinho, né? E eu fui fazendo. Foi crescendo, né? O que é interessante, uma vez um Mano Brown, né? Dos Racionais, vão lá na casa do Zezinho, e aí ele falou, perguntaram para ele, e a casa do Zezinho, e a Tia Daga? Ele falou, Tia Daga é verdade. Então, assinou, né? Entendi. Entendeu? Entendi. E mesmo a turma que é de outra banda, né? Eles falam, não, ninguém mexe na casa do Zezinho. Porque eles têm os filhos lá. Sim. Entendeu? Querendo mudar também. Eles têm os filhos. Entendi. E hoje quantas crianças estão lá com você? De verdade ou só para empresário, né? Que eu sempre pergunto. Real, né? Vida real aqui. Não, porque os empresários falam assim, você é louca, você botou mais crianças, você não tem dinheiro. Eu falei, vai chegar, ponto. Nós somos 1.300. 1.300? São 300 jovens e 1.000 crianças de 6 a 16 anos. Então é a partir dos 6 anos que a criança pode frequentar lá. Isso, também não é de verdade isso, porque se chega alguém... Claro, imagina que sim, né? Que você receba. Eu sou um problema na casa dos... Imagina, você é a solução. E Tia Dag, o que a criança aprende lá? Equivale então ela estar num colégio ou um complemento? Como é que é? Não, ela vai para a escola e depois vai para lá, né? Entendi. Mas, por exemplo, eu tenho uma sala, Zetec, né? Que tem todos os últimos computadores de último tempo de games. Então, estão aprendendo a fazer games, estão aprendendo a fazer... como é que fala? Aplicativos. Sim. Tudo que tiver dentro, para quando sair de lá, já pode trabalhar onde quiser. Né? Os pequenos a gente trabalha muito a alfabetização, a leitura, mas tem natação, que eu tenho piscina... Tem jogos, né, na quadra, tem gastronomia, tem gastronomia também, tem um estúdio também de foto e vídeo. Que legal. Né? Tem tudo que está de moderno acontecendo, eu coloco. Né? Não, isso aqui já não vale mais. Por exemplo, a padaria já não tem mais, agora é gastronomia, certo? Gastronomia, certo. Que é mais chique. Formar chefes. Tem vários formados, e eles estão bem, né? Isso que é legal. Muitos deles, esses chefes que veio buscar na casa do Zezinho, né? Ele falou, não é que ele sabe fazer a comida, não é isso. Ele tem um princípio básico. Mas é impressionante como tem empatia, como tem educação, como se coloca, não tem problema lavar a louça, não sei o quê, né? Mas de tudo isso... É o aprendizado dentro da casa do Zezinho. Tem música, né, também. É um lugar que, assim, de ouvir falar, nunca fui lá pessoalmente, mas que passa... Tem que ir, sim. O Teco disse que vai me levar lá um dia, né, Teco? Bora. E é um lugar que passa muita humanidade, né? Humanização e que saem cidadãos mesmo. O que anda de tão... Não que a escola tem que fazer tudo, eu não acho, né? Mas o que falta na escola, no ensino público? Falta que a gente tudo. tem que fazer esses complementos para tudo, praticamente. Falta tudo na escola. Né? Tudo. Uma vez tinha um menino, 8 anos. E ele não soltava a mochila. Eu sou macaca velha. Eu tenho uma observação na criança que é... Aí fui chegando, já para tentar puxar aquela mochila. Aí eu puxei. O que tinha dentro? Um cinto dessa largura de couro, que era para ele lembrar que se a professora mandasse um bilhete para a mãe dava uma surra nele. Meu Deus. Quando ele tiver 12 anos, 13, ele vai arrebentar a escola, porque só veio apanhando. A escola passa a lição de casa, é um absurdo, porque são crianças que as mães estão trabalhando quando chega, e a maioria não sabe ler nem escrever, para ensinar, ou tem uma mesa... Para ajudar, minimamente ajudar, Não tem, né? Eu fui várias vezes, são 96 escolas que eu fui brigar. Tá? Que eu fui brigar. Para ver se entendia, né? Teve um caso muito louco, meu. O menino chegou para mim, porque lá na casazinha não tem porta fechada. Tá. Nenhum lugar. A minha sala é porta aberta, financeiro, captação,
todo mundo de porta aberta. E se eu pego uma porta fechada? Porque aí eles, por exemplo, você não está aguentando aquela aula, ele sai. E vai andar. O Zezinho tem 4.000 metros. Então dá para ele, vai né? dar uma respirada. Respirada. E geralmente é explosão em casa, né? E aí ele chegou para mim com uns papéis assim, me jogou, um japonesinho. Aí ele falou assim, ó, para você aí, tia. Você não é a tia Dag? Sou. Aí estava escrito o quê? Senhora presidente da Casa Zezinho, pode ficar com esse menino, porque ele tem 11 anos, não aprendeu a ler, escrever, é retardado mental, assinado a diretora. Putz! Caramba. Eu olhando para ele falava assim comigo, ó, com a vista. Falei, vamos lá. Levei em 3 oculistas, falei, quero lauda. 10 graus. 10 graus. Ele não enxergava nada. Peguei a cartinha da educada, ainda respondi assim, retardada mental é a senhora e nós vamos brigar feio na Secretaria de Educação. E foi o que eu fiz. Né? Eu exonerei a mulher. Eu falei, você nunca mais vai fazer isso com criança nenhuma. Vai trabalhar com boi, vaca, alguma coisa assim, porque você não serve para trabalhar com ser humano. Aí coloquei óculos, toda hora quebrava, porque ele perdeu a noção de tempo e espaço. Né? Mas alfabetizou, quer saber, hoje está casado, tem 2 filhos. Olha só. Sabe? Trabalha como enfermeiro numa clínica de drogados. Olha só. Era um ser humano que seria abandonado se não tem muita atenção. Totalmente. Né? Então, a escola falta o quê? Falta ela ter um olhar pequeno para cada aluno. Né? Agora, as salas são lotadas. Nenhuma professora vai conseguir dar aula ou alfabetizar para 50. Não dá. Não existe. Não existe. Né? Isso é o governo que quer que ponha lá dentro e pronto. Né? E essa coisa do professor não querer escutar o aluno. Quando ele passa a ser... Porque ensinar é fácil. Você pega lá o conteúdo e passa. Educar é mais difícil. Porque você tem que se dar como ser. Você tem que estar ali mesmo, de corpo e alma, para aquele serzinho que está começando. E se você não tiver, não vai adiantar nada. Olha, o Brasil tem 13 anos de atraso em matemática. Caramba. 10 anos de atraso em português. O que vai ser? O que vai acontecer? Aí todo mundo fala, está aumentando a violência. Tá. Porque as opções acabam. Vai trabalhar do quê? Né? Vai ter o que para trabalhar? Se não tem conhecimento, se não sabe escrever, se não sabe fazer uma conta de matemática, aritmética. E mais ainda o TI. Né? Essa parte de TI. Então a gente tem que pensar, eu acho que toda a sociedade civilizada, civil, tem que pensar. Sim. Porque é muito atraso. A gente está muito para trás. E pode completar. Só para complementar, os professores ganham pouco, já não aguenta mais, não tem material pedagógico moderno que possa, por exemplo, tem escolas que têm computador, mas não abre a porta da sala. Puxa vida, não tem, não tem. Tem, né? Então. E tia Dag, você que está muito mais tempo aqui no mundo do que eu, não muito mais, vai? Está muito mais. Uns 30 de repente, uns 20. Eu tenho a sensação, na época que eu fui para o colégio, não mudou muita coisa, né? O formato de escola. Carteira enfileirada, eu vou folhear o livro do meu filho, parece que as mesmas histórias estão lá. Não mudou. Aí é que tá, ninguém quer mudar, porque sair da zona de conforto, entendeu? Isso enche. Eu vou sair da zona de conforto, vou perder... Não. Na casa do Zezinho, pra você ter uma ideia, que praga que eu sou, tá indo tudo bem. Eu ando pelas salas, eu ando em tudo, né? E as crianças também... Eu ganho 1000 beijos por dia. E é verdade. E vou andando, ouvindo. Aí vem a diretora pedagógica, que é um amor, né? Tá vendo como ficou legal? Nós estamos indo tão bem. Eu falei, odiei. Como você odiou? Eu falei, as crianças estão quietas, tá tudo parado na sala, não pode isso acontecer, na minha cabeça, né? Tá todo mundo, né, fofo, né? Eu falei, não. Tá muito controlado. Tá muito controlado, peraí que eu vou mudar isso tudo. Então, as salas são colmeias,
São vivas, né? São, porque eu faço colmeia, eu Sim. não faço carteira, Uhum. um atrás do outro. E ainda uma vez por semana, para deixar os educadores mais malucos, eu falo que tem que misturar. Então, tá aqui a sala violeta, que é 6 anos, que é o violeta do arco-íris, Sim, né? sim. Sala violeta. Eu pego alguém da sala jeans, Uhum. pego alguém da sala matas, coração, oriente, solar. Tudo na mesma colmeia. Que barato. E o educador tem que trabalhar ali. Uhum. Entendeu? Mas primeira coisa que ele vai aprender, ele vai parar de bater no irmãozinho pequeno que está em casa. Porque está convivendo ali. Uhum. E eles mais velhos vão ter que ensinar os pequenos. Uhum. Né? E aí faz um entendimento tão legal dessa mistura. É uma vez por semana, mas já é o suficiente para mudar atitudes, mudar o pensamento, né? Uhum. Pô, Tia Dag, pô, é tão legal ensinar. Eu falei, então ensina seu irmão, né? Que vai precisar de ajuda, tal. Tá. Mas você dá um material, né? Para que eles possam manipular tudo isso. Então, a escola não mudou nada. Nada, Nada. Eu vou em escolas particulares, vou em escola estadual, eu falo, meu Deus, ainda um olhando a nuca do outro. O que está por trás disso, tia? Por que não se muda? É falta de coragem? É falta é aquilo que eu falei, a zona de conforto. Porque quando eles vieram me procurar, na área de educação, Secretaria de Educação, para eu trabalhar lá na secretaria, eu falei, tá bom, mas tem que mudar tudo. Aqui de São Paulo? É, de São Paulo. Tá. Falei, tem que mudar tudo. Como assim mudar tudo? Para começar das carteiras. Fazer colmeia, eu vou mudar isso. Ah, não, muito obrigado, Tia Dag e tal. Não, falei, eu não faço de Já outro parou jeito. por aí, né? Mas eu não vou fazer de outro jeito. Claro. Porque eu não acredito. Já passaram mais de 20 mil na casa do Zezinho. Tá. Tá? Eu perdi 30, porque a gente fica atrás. 30, uns que foram assassinados, outros que foram para o tráfico. Foi isso que eu perdi. Tá. Então, por isso as pessoas vêm me procurar. Eu fui para a Alemanha falar dessa pedagogia. Lá fora, todo mundo quer. Né? E aceita que já está mais moderno ainda. Né? Mas a casa do Zezinho, por exemplo, se o menino está numa escola estadual ou particular, se ele levanta da sala e sai, nossa, você vai suspenso, você não cumpriu a regra. Que bobeira! São pequenos, ainda estão crescendo. Com o tempo, por exemplo, a turma mais velha, que é o Oriente, que é o laranja, e o Coração, que é o vermelho, você não vê eles, porque estão enfiados naquelas máquinas deles, e lá, ou no estúdio de foto e vídeo, você não vê andar. Né? Mas isso tudo é um processo, né? Que você precisa fazer. E ter essa coragem, você não vai perder. O grande medo que até eles argumentaram lá comigo, mas nós vamos perder a autoridade. Eu falei, não, peraí, autoridade ou autoritarismo? Tem uma diferença aí, né? Esse é um grande medo também. Sim. Eu vou perder todo o meu poder de professor. De controle, de manter na caixinha todo mundo. Todo mundo na caixa e não respira pro lado de cá. E na minha cabeça isso tudo está errado. Então o que acontece? Eles vão para a escola, porque tem que ir. E a gente enche o saco, você tem que tirar nota alta, né? Porque a escola, no começo, coisa louca. Falava para as crianças e para os jovens e tal, se você não se comportar, eu mando a sua mãe tirar você da casa do Zezinho. Olha isso. Moeda de troca, lá vou eu. Né? Não, peraí. Que história é essa? Vocês não têm competência para educar, para nada? Moeda de troca. Sim. E teve algum embate assim, tipo a escola reclamando? O que você anda ensinando vários. lá, que eu tô vendo o meu aluno aqui com outro comportamento? O que você fez com ele? Tem bastante. Até que uma Dá vez... um exemplo aí pra gente. Teve uma vez até, eu peguei de uma escola, eu falei, vem cá, vamos fazer um workshop com vocês na casa do Zezinho. Claro. Tá. Lá vieram os educadores, bufando, aquela coisa fofa. Aí eu dei uma tela e tinta e um espelho. O que a gente vai fazer? Eu falei, autorretrato, pode fazer. Nossa, cara. Teve professor que se desenhou de costa, teve professor que começou a chorar, saiu. Olha. Eu falei, não, você vai voltar aqui, agora nós vamos pegar no pau, né?
Você não vai ter xilique aqui, não. Vai fazer o que você tem que fazer, né? Quando acabou a atividade, né? Eu falei, ó, tá vendo? Vocês não estão conseguindo nem desenhar vocês. Quanto tempo vocês não pegam num pincel, num lápis de cor, com seus alunos. Isso é importante, né? A arte é muito importante para os alunos, né? E aí, muitas das escolas começaram a mudar o processo da própria escola. Pelo menos uma vez por semana, pintar ou ter um festival punk. Para com isso. Eles vão virar inimigo. E eles, inimigo, ninguém aguenta. Nossa. Né? Então, mas a grande história... Maureen, eu tenho uma história que é um embate bem... Uma menina de 10 anos. E aí eu soube que ela estava se prostituindo. Olha. Aí eu fui falar com ela. E aí, filha? Você está se prostituindo no Santo Antônio? Tô. Quanto você ganha? R$10. Falei, mas tem algum homem atrás, né? Que tá... Não, tem homem nenhum. Menina. E ela, assim, do nada, amigo, ela virou para mim e falou, por que, tia Daiga, você nunca pensou em ser puta, não? Nossa. Se você fala isso numa escola, a menina é expulsa. Eu olhei para ela, falei, patrão, né? Porque o único que me deu emprego foi Deus, né? Que eu chamo de patrão, né? Patrão. Falei, olha, eu nunca pensei em ser puta, mas se eu pensar, eu vou ser puta em Brasília. E ela, como assim? Falei, pô, puta em Brasília, minha filha, 3 pau por transa, você vai ter seu apartamento, vai ter seu carro, depois aparece um conde italiano, casa com você, bom, enfim. Se você quiser ser puta em Brasília, me procura. Eu virei pro lado, assim, fui pra frente, falei, caraca, tia Dag, você exagerou dessa vez, né? Porque... Já imaginando, né? Passou 3 dias, vamos procurar. Eu quero ser puta em Brasília. Ok, para de dar. Vamos cuidar do corpo, vamos fazer toda a área de esporte que tem na Casazinho, vamos estudar, vamos fazer inglês, tá. E tudo bem, e eu vou te dar R$5 por dia, tá? E você não precisa mais se prostituir. O que ela é hoje? Dentista. Olha. Dentista. Fantástico. É incrível. Gente. Agora, se ela faz isso numa escola, ela é expulsa. Expulsa e vai viver na rua. Até morrer logo. Porque eu falei pra ela, você puta no Santo Antônio, minha filha, você dura 3 anos. Doença venérea, claro. DST, AIDS, tudo, né? Mas, assim, os educadores falam, mas a gente não tem essa criatividade que você tem. Falei, é minhoca demais na cabeça, é só isso que eu tenho, né? Mas isso é um exemplo... E se acontecer em qualquer escola, eles mandam embora. Manda embora, claro. Né? Vai fora. Não quer esse tipo de gente aqui. Né? É o preconceito. Sim. Né? Sim. E você deve lidar muito com isso, né? Eu acho que a sociedade como um todo tem um preconceito principalmente com a favela, né? Parece que a gente é ensinado a crescer num mundo que a desigualdade precisa existir, tem que estar cada um num canto. Você que está muito mais perto das pessoas que estão nas comunidades, como que você enxerga isso? E se eu estou certo em falar que a gente está assim muito lá atrás, em termos de ser um país muito preconceituoso mesmo? Não, eu penso no Brasil como província. Tá. Eu acho o Brasil uma província, tá? Há o preconceito mesmo de quem mora na favela, não tenha dúvida. Ou é bandido, é ladrão, é preto, isso. Não sei o quê, né? A gente, uma vez, a orquestra foi convidada para tocar num shopping. E tal hora, então vamos lá. E eu fui junto, geralmente eu vou junto, né? Porque eu conheço o povo. E aí, quando chegamos lá, os caras falaram assim, não, vocês têm que ir no elevador de serviço. Falei, mas não vou mesmo. Eu não vou. Nem eles. Não. Aí o cara viu que eu engrossei, que ia sair porrada, que estava cheio de Zezinho comigo. Falei, não, ninguém entra aí. Ou vai ser no social, ou vai ser no social. Aí liguei para a moça que convidou, falei, tá dando problema aqui, querem que eu vou no serviço e eu não vou.
com as crianças. Uhum. Não, eu vou dar um jeito, tal. Fomos pelo social. Chegamos lá em cima, todo mundo, sabe, olhando, e a maioria era preto, né? Uhum. Todos neguinhos, bonitinho. Aí, olhando, não sei o que, eu falei, isso vai dar merda. E não deu outra. Peguei o microfone, falei, para, orquestra, ninguém mais toca nada, vamos embora, porque esse shopping tem preconceito, lá embaixo eu já tive problema. Cara, o dono do shopping desceu para falar comigo. Claro, eu falei, eu vou para a imprensa. Né? O cara, não, toca, nós estamos esperando, vocês estão esperando coisa nada, os coitadinhos que vêm aqui para poder, vão pro inferno. Eu falei, e eu vou andar com eles do shopping inteiro, só para eles verem como é o shopping. Eu fiz isso, né? Com a galera. Com a galera. Pô, tia Dag, olha, falei, então vai daí, mano, tal, né? Então, quando eles se sentem defendidos, eles ficam muito mais fortes, mais coragem, entendeu? Teve uma outra época que eu tô no meu dia, que nada, mais para trás. E um Zezinho quebrou o dedo. Então, o que eu tinha que fazer? Levar para o ortopedista. A Anta aqui passou no McDonald's, comprou um McLanche Feliz. Chegamos na casa do Zezinho. No dia seguinte, eu tinha 3 Zezinhos com o dedo quebrado. Eu falei, não. Chamei todo mundo. Eu tinha uns 80. Ai, meu Deus. Vocês estão quebrando o dedo para comer um lanche? Claro. Gente. Não tem McDonald's aqui? Porque naquela época não tinha Claro, mesmo para lá. Era raro, né? Era raro. Eu falei, não, vamos parar. Mas por que vocês não vieram falar comigo que queriam, em vez de quebrar o dedo? Né? Pode? Eu falei, mas claro. Né? Mas isso é o condicionamento. Condicionamento. É o condicionamento. Aí eu criei, dentro da pedagogia, um sistema de associação. Cada sala tem 7 alunos que representam a sala e que vêm conversar comigo a cada bimestre. Aí colocam o que eles querem, qual é a solução. Foi por causa disso que eu abri isso. Falei, pum. Cheguei no McDonald's, né? Foi primeiro arrumar os dedos do outro. Chega no McDonald's, o cara do McDonald's, o gerente, a senhora não quer ficar naquela sala aí? Naquela sala? Eu falei, não. Eu não vou ficar na sala. E se vai dar problema, eu vou telefonar para a Folha de São Paulo. Só vou dizer isso para vocês. Eles estão com dinheiro no bolso, vão comprar, tal, né? Quantos estavam lá com você? Hã? Quantos estavam lá com você? 60. 60, imagina 60 na loja ali. Do McDonald's, né? Aí, não, a gente não... vocês que sabem, eu começo lá na Folha, o Estado, porque sempre essa turma, até hoje, liga para mim e fala, tem alguma ideia, tia Dag? Tem alguma notícia? Qual a polêmica vai passar pra gente? Polêmica, tia qual Dag? a polêmica da vez? Eu falei, eu tenho ótimo, vamos lá. Então, aí eles lá comeram. Tinha uns que vomitavam porque nunca tinha comido picles e aquelas coisas. Que doideira, falei, gente. come de novo, tal, né? Mas, então, só para você entender isso, se eu quebro o meu dedo para comer um lanche, eu pego uma arma e te furo. Não tenha dúvida. Porque eu não vou conseguir quebrar meu dedo para comer um lanche. Mas eles conseguem. Sim. Então, menos custo é pegar uma arma e pronto. E como que vocês trabalham lá, então, para que muitos devem ter esse sentimento também, eu não vou querer trabalhar numa empresa porque lá não tem ninguém como eu, não é o meu mundo. Como que vocês tratam isso? Aconteceu isso faz 15 dias, exatamente. Eu fui fazer uma palestra. Eu sempre, quando os caras me chamam para fazer palestra, eu faço, tem certeza? O bicho vai pegar, você fala. Não, a gente quer você, ok. Que aí eu tô lá, né? E eu chego martelando, né? Eu olho quem é a plateia, né? Então eu chego, né? Eu martelo brabo, né? Aí eu tava comentando, falei, pra vocês terem uma ideia, eu tenho os Zezinhos na China, fazendo cerâmica. Tenho os Zezinhos no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, cada um que a gente apoiou que seguisse o sonho. De repente, cara, na plateia lá, um menino começou a chorar. Menino, 18 anos, para mim é menino, né? 18, 19 anos. Eu também sou Zezinho, tia Dag. Olha. Ui.
eu falei, eu estava com o presidente do lado, o presidente já estava com a cabeça embaixo da mesa com tudo que eu falei. Eu falei, onde você mora, filho? Né? Que a empresa, acho que é... Não sei onde é a empresa. Ele falou, eu moro no Capão. Eu falei, mas ninguém sabe que você mora no Capão? Já saquei, né? Não. Eu falei, por que não? Vem cá falar. Ô, tia Daga, eu falei, vocês... Vem cá. Não, senão as pessoas acham que eu moro no Capão, que só tem bandido, só tem ladrão. E ele já estava na empresa 2 anos. Com vergonha de dizer de onde era. De onde era. Aí eu olhei para o presidente e ele falou, mas eu não sabia. Eu falei, mas então, acho bom você conhecer. Era para os funcionários, né? Porque não pode ter esse preconceito, de jeito nenhum. Exato. E o menino chorava. Parece que sabe quando ele pôde... soltei, né? Moro no Capão. Eu falei, você fala que você mora no Capão com muito orgulho, cara, né? Mas o restante não morava no Capão, né? Mas dele conseguir falar isso, ele ter a coragem de falar, foi muito bom. Aí o presidente, não, a gente vai conversar depois. Eu falei, acho bom você conversar depois. Eu vou cobrar, hein? Aí ele me ligou no dia seguinte, o presidente... Eu não dormi, sua peste. Eu falei, eu te avisei, você quis que eu fosse e eu fui, né? O que você costuma levar para as empresas? Curiosidade minha agora. Como assim? De conteúdo. O que eles procuram você para falar? O que dá na hora, na cabeça. Eu tive até um problema, foi na Alemanha, na Humboldt, berço da pedagogia e tal, né? Eu fui lá, cara, na hora que eu fui entrar na Humboldt, tinha, sabe, essas mulheres, porta de armário, assim, enorme, né? Aqui, em inglês, aqui ninguém entra de tênis. Eu falei, o quê? Tá bom. Tirei o tênis, amarrei aqui o tênis. Foi descalço. Fui descalço. Aí tava o reitor, não, põe o tênis. Eu falei, não, agora eu não vou botar o tênis, eu vou ficar uma semana aqui com esse tênis pendurado, que nós estamos no século XXI e ainda não entra de tênis. O que é isso? Aqui no berço da pedagogia. O reitor, bom, ele queria matar aquela mulher, né? Aí, depois de 2 anos, me chamaram de novo. Aí já podia entrar de tênis. Aí fui de tênis. Né? Não tinha mais a já placa? Não tinha mais placa, não tinha mais nada. Não tinha moça mais? Não. Mas aí, em compensação, fiquei 1 mês na Alemanha. Ai, que legal. Falando em várias faculdades de pedagogia social. Né? Porque eles não conseguiam entender como é que a gente trabalhava. Porque eles vieram para a casa do Zezinho. Ficaram 1 ano lá. Direto. Como as crianças ficavam felizes, como as crianças ficavam formadas, e eu não tinha ajuda do governo, eu não tinha ajuda das famílias, e como é que se conseguia essas vitórias que eu falo, né? Sim. Falei, a pedagogia do arco-íris, cara. Então, quando eu vou dar palestra, depende, né? Se é só empresários, por exemplo, faço sempre essa pergunta, que é sacana minha, né? Quem tem uma empregada doméstica há mais de 10 anos em casa, levanta a mão. Vocês não têm vergonha na cara? Começo eu a falar. Não incentivaram a estudar, não incentivaram a abrir uma empresa, não incentivaram a chegar a lugar nenhum. E 10 anos uma pessoa eu pago. Pago caramba. Pagamento é pouco. É cômodo, né? Essa pessoa que é honesta, limpa a sua casa, te serve, tananã, e vocês não investem em nada? Como é que vocês não têm vergonha nessa cara? Então, sabe que... E a mesma galera que reclama que dentro da empresa dela, mas eles não me dão curso aqui, mas não oferece uma coisa complementar, mas com quem trabalha com ela não dá. Não dá. Mas na hora que eu dou esse tranco, nossa, eu falei, o que vocês querem mesmo é os filhos delas te pondo uma arma na cabeça. Se vocês não pensam. Eu falei, o porteiro, né, tá lá há 15 anos, incentiva. Cara, vai fazer um curso, né? Depois pode abrir uma pequena empresa. Se você no Brasil incentivasse sempre na educação, a gente não estaria como está. Entendeu? E mais lá para cima é pior. Sim, lá para cima é bem pior. Então eu falo que o Brasil é uma província, todo mundo é provinciano, né? Mas eles já sabem que vão me chamar, que vai dar problema. E dá mesmo. Eu fui numa palestra outro dia, eu cheguei lá, assessorista, né, que chama, né, do elevador. Sim. De pé.
E eu tenho esse olhar pequeno, não adianta. Aí, falei, você trabalha de pé? Trabalho. Quantas horas por dia? 6 horas, 7 horas. De pé, aqui dentro. Eu trabalho. Fui para a palestra. Todo mundo viu assessorista. Porque os caras eu tenho uma fama que o pessoal já fala assim, o que a gente vai responder para essa mulher, né? Vocês viram uma assessorista de pé? No elevador? Eu não vou abrir a boca enquanto não chegar um banco para essa mulher ficar sentada. Eu vou ficar quieta aqui, mas muito puta. E vou chamar um jornal qualquer. Isso é escravidão. Cara, 10 minutos depois já estava lá um banco para a mulher, não sei o quê, não sei o quê. Mas então, aí é que tá, eu me incomodo. Esse é meu problema, em qualquer lugar. Sim. Você não está no automático, né, tia? Não. As pessoas, a maioria estão. Não, eu observo muito. Na época da Covid. Aí meu filho falou, mãe, vamos lá para a praia, fica lá, pelo amor de Deus, porque ele sabe que eu sou uma pessoa comportada, né? Então... Você não ia parar quieta, né? Aí fui para a Covid. Cheguei lá, tinha 2 meninos, 15 anos, que tiravam as folhas do jardim, põe no saco, né? Eu já começo. Que ano você está? Onde você estudou? Até onde foi? E eles, eu vim de Vitória da Conquista, eu ganho bem, eu ganho salário. Eu falei, né? Eu falei, vocês não querem estudar para jardinagem? Em vez de ficar catando folha? Ô tia, mas eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu tenho, vamos lá. Botei no curso de jardinagem. Você sabe que hoje estão tomando conta de todas as casas do condomínio. Olha que legal. O curso de jardinagem. Ganhando 3, 4 mil reais por mês. Olha. Então é isso, eu me incomodo. Seja qual for a pessoa que estiver do meu lado. Eu vou mandar para a educação. E eu acho que a educação passa por isso, né? De você estar olhando ao próximo, né? Que em muitos casos é o seu aluno mesmo, o tempo todo, né? Porque você está fazendo parte, né? Eu entendo assim, a Marina, que é minha irmã, ela também é pedagoga. Acabei com a pedagoga. Você está fazendo parte da vida das pessoas no momento mais importante. Você tem que ser parte, não fazer parte. Você entendeu? Ser parte dessa vida. Você já não perde a chance, né, de ensinar. E isso eu passei muito para o meu filho, né, para minhas netas. Não perder essa chance de educar o outro. Às vezes você está trabalhando com uma empregada, coitada, ela mal sabe ler, mas, põe num curso, né? Isso é muito importante. Aí já ia começar, isso é claro que demora, mas acabaria com essa diferença social nesse país. Acabaria só através da educação que vai acabar. Não vai ter outro caminho, a não ser assalto, né? Mas tá sempre olhando quem está trabalhando, o que faz. O pessoal na casa Zezinho, os funcionários, eles vão escalonando até uma hora, falar, não posso pagar mais que isso, tchau, vai trabalhar, tá. Mas eles entendem isso, mas todas as pessoas tinham que fazer isso, a sociedade, entendeu? Sociedade, né? Não depende só do educador, né? Não, a toda a sociedade tem que batalhar para educar. E como que a gente começa a mudar isso? Principalmente eu tenho mais dificuldade nas pessoas da minha idade, assim, né, e até a geração dos meus pais, que tem muita dificuldade e até um pouco de preconceito de mudar as coisas, né, de educação, entender que é mais diversa. Tem que brigar. Tem que brigar? Tem que brigar, não tem jeito. Prova, entendeu? Por que você está fazendo isso, né? É importante que façam, né? Porque senão, esse país do jeito que está, onde vai chegar nossos jovens, nossas crianças? Eu vejo na televisão, a maioria dos jovens que são presos são novos, 23, 24 anos, são jovens. É inacreditável. E como que você imagina? Dá para ter esperança de que um dia a gente vai chegar lá? Eu tenho, sempre tenho. Eu sou a mulher do otimismo, eu tenho sim. Porque eu sei que meus funcionários também falam, os Zezinhos também falam, né? Se a tia Daca viu isso aí, não queria nem ver o que ia acontecer, entendeu? Aí
o monstrinho aqui, a tia Dag, né? Mas eu tenho esperança, assim, muita. Então me fala uma coisa, se te dessem assim, ó, folha branca e total autonomia, você vai cuidar da educação do Brasil, qual que seria a sua primeira atitude? Mudar as carteiras. É a primeira coisa? Primeira. É. Deixar tudo sem carteira. Primeira coisa, porque vai dar um choque. Quando, por exemplo, os Zezinhos lá, né, numa sala, e de repente São Paulo começa a brigar, isso não tem tanto, mas acontece. Estão se pegando, estão não sei o quê. Aí tá as educadoras, todas têm que ser gentis, porque a tia Dag falou para ser gentil, mas a própria tia Dag, quando entra na sala, quando o pau tá quebrando, bum, eu pulo em cima lá de uma carteira. Aí pá. Daí todo mundo para. Primeira coisa é o choque, né? Tem que chocar, né? Tem que chocar. Eu tiraria carteira, eu mudaria paredes de escola, grades, né? Que a escola tem muita grade, eu vejo lá no Capão. Sim. Né? Educador, dá cursos para que ele pudesse acompanhar o que está acontecendo no mundo, porque eles estão perdidos, eles não conseguem trabalhar com TI, né? Com o computador, e o moleque está na frente, o tio Google, o cara fica de besta na mão dele de tudo, né? Exato. Então você tem que ter a criatividade, tudo isso. Aí eu faria tudo isso. Ser mais criativo, né? A escola tem que ser um ambiente mais criativo e humano. A casa do Zezinho está dividida em 4 partes. Tá. Tem filosofia desde os 6 anos. Olha que legal. Então. Eu adoro. Eu fiz também. um curso de filosofia também. Então, mas aí vai ajudar a organizar o pensamento, vai Show ajudar de bola. Dos 6 até os 18. Claro que conforme a idade vai mudando o teor, né? Filosofia, artes, todas as expressões de artes. E sério, não é artesanato e nem a criança pegar fazer uma dobradura. Papel sulfite, não. Mais exigido arte, né? A arte, lá tem cerâmica, mosaico, uma série de coisas. Ciências, todo tipo de ciência. Física, matemática, tudo, né? E espiritualidade, não é religiosidade, né? Então, cada sala se vê dentro da espiritualidade, que a gente trabalha, né, para eles, olha, quanto você é importante para o mundo, que você pode mudar o mundo, que você pode acrescentar mais. Tem yoga, né? A casa tem yoga. Então, e eles falam para mim isso. Tia Dag assopra, você precisa de yoga. Eu tenho que entrar no curso lá. Eu falei, preciso fazer o curso, não tem jeito, né? Senão eu não acalmo. Né? Mas Então, ele está falando com a diretora. Ele não poderia falar com a diretora da escola dele assim. Então, você quebra esses paradigmas. Sim. Isso é terrível. Né? Tem gente que se recolhe e tem gente que fica com raiva e vai para o ataque. Né? E um ambiente mais de conversa, mais aberto, Sim. né? E quando você deu o exemplo do banheiro no início, eu pensei quantas vezes eu tive que segurar o xixi porque eu não podia sair. Não podia, então, né? Então, é um ambiente mais, né? Mas você não acha que isso é autoritarismo? Sim. Eu sou o poder, né? Eu tenho essa mesa e vocês estão daqui para cá. Lá na casazinha, professor nenhum tem mesa. Sim. Porque isso é um absurdo. A mesa é colocada já como uma barreira. Tá. Já é barreira com os alunos ali. Nossa. Agora, para te fechar e deixar uma inspiração aqui, o que você pensa, né, na sua cabeça que faz você dizer assim para você mesmo, ó, tudo valeu a pena até aqui? O que te faz ter certeza disso? O problema é que eu ainda não parei de sonhar. Até aqui. Não parei, né? Que bom, né? Que bom. A minha ideia é ter o bairro Zezinho, né? Entendeu? Né? Mas assim, de vez em quando eu vejo os funcionários que foram Zezinhos, receber o WhatsApp deles, tia, estou não sei aonde, estou fazendo não sei o que lá. Então, todas essas informações, beijos, presentinho que eles fazem para mim, as discussões, nossa, jovem adora discutir, e eu também, sei bem. Então acho ótimo, né? Então, já estou com pré-adolescente em casa. Já é uma delícia, né? Eu adoro discutir com eles, né? Vale a pena porque você lidou com o ser humano, você lidou o tempo inteiro com o ser humano, com a educação, né? Mostrando para eles que
tem saída. Eu sempre falo para eles, olha, se o sonho é ter um carrinho de pipoca, ok. Mas vai ser um carrinho de pipoca com luz neon, o top, como eles dizem, né? O top. E quero ver quem não vai comprar pipoca com você, né? Então, essa coisa que sempre na minha vida, e não só os Zezinhos, né? Qualquer ser humano que passa perto de mim, tem gente que fala, nossa, eu vou mudar tudo. Eu falei, isso mesmo, muda tudo, vai, não sei o quê. Qualquer ser humano. E isso eu tenho muito forte. Depois das palestras, é incrível, que é todo mundo falar comigo. Eu falo, pô, imagino. Eu vou fazer terapia aqui? Não, peraí. Não é assim. Não é assim, né? Mas é isso que vale a pena. Você não ficou de passagem aqui, né? Você ficou batalhando, buscando recurso na cabeça. Como é que você faz? Como é que você não faz? Errei, acertei. Então, chego e falo, pô, gente, errei tudo. Vamos embora, começar de novo. Eu não tenho o menor problema, né? Isso vale a pena. É você mudar o mundo. Eu tenho essa pretensão. Nossa, que muito lindo. Eu também, assim, acho que cada um, né, a gente às vezes tem mania de querer achar que mudar o mundo é uma coisa muito distante e complexa. Não é nada. Só se cada um, né, dentro do seu mundo, entre aspas, começasse a contagiar dessa maneira, quem sabe, né? Então, você vê, se eu tenho o Zezinho na China, tenho lá na Argentina, tenho não sei o que lá, daqui a pouco eu dou uma pitada, bora começar uma revolução educacional mundial. Pronto. Tô nessa, hein? Me chama. Tia Dag, muito obrigado eu que agradeço, por vir até aqui, conversar com a gente, inspirar tanto a nossa conversa. Para quem ainda não conhece a Casa do Zezinho, né? Onde que ela pode procurar? Você quer deixar algum site, alguma coisa? O site é normal, né? Tá. casadozezinho.org.br. Tá no Instagram, tá no Face, né? E vai olhando. Eu quero marcar um dia de ir lá, fiquei muito curioso. É só marcar. Então eu vou lá sim. Você vai ver como é bom, você não quer sair. Quem sabe eu me contrato lá, né, Teco? O Teco é contratado. Ah, é? Pode falar. Quantos anos você está comigo, Teco? 28 anos. 28 anos. 28 anos. Nossa, agora que me dei conta. É bastante, hein? É tempo. Então deve ser um bom menino. Foi. Deu muito trabalho. Não, deu muito trabalho, mas chegou lá. O Teco é tímido, senão a gente mostrava ele aqui, mas ele veio acompanhando aqui a Tia Dag, pessoa maravilhosa também. E Tia Dag, que a gente volte a conversar aí, com boas notícias e com o avanço dessa mudança, com esse choque na educação que a gente quer dar. Tomara. Né? Tô aí, é só me chamar. Então, tá Adoro bom. falar, então. Ótimo, tamo junto nessa. Tá bom. Obrigado a você que acompanhou mais um episódio aqui do podcast Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho, assim você não perde papos maravilhosos como esse que a gente teve aqui com a Tia Dag. Eu sou Fernando Tuller, esse foi mais um Ponto de Fala, a gente se vê no próximo. Até lá.